É uma escritura tanto conhecida de todos, né? Mas sabemos que a palavra, ela nunca envelhece, ela é sempre nova para nós, né? E aconteceu que, estando ele orando em particular, estavam com ele os seus discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? Você observa aqui que eles estavam num lugar, Jesus com seus discípulos, né? Ele não estava com a multidão, mas estava com seus discípulos, em particular, né? E ele fez essa pergunta para a sua igreja, naquele momento ali: o que diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros que é um dos antigos profetas que ressuscitou. E disse-lhe Jesus, você vê que até o presente momento ele estava perguntando lá de fora, o que eles estão dizendo lá, o que eles estão compreendendo. Agora ele se volta para a sua igreja e diretamente, com objetividade, ele pergunta: e vocês? Em outras palavras, e vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: o Cristo de Deus. E admoestando mandou-os que a ninguém referissem a isso. E dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. Que Deus acrescente as bênçãos sobre a sua palavra. Podei-vos assentar. Ontem à noite nós estivemos ali em Maximiliano, com o irmão Milton, e nosso companheiro de viagem aí, né, momento, guerreiro na batalha aí, né? E eu meditei com os irmãos ali, me veio essa inspiração ontem de manhã. E a revelação nos leva à compreensão. A revelação nos leva à compreensão. Porque você sabe o que significa revelação, né? É trazer algo que está escondido, mostrar para você, né? E quando você vê aquilo, então você tem uma compreensão, você define, né, que aquilo realmente é o que significa, né? Então, a compreensão, ela é um derivado da revelação. Por isso que o examinar a Bíblia, a palavra de Deus, isso é um grande método para que você consiga obter também a revelação, né? Jesus disse: examinai as Escrituras e cuidais ter nela a vida eterna. Então, quando você começa a examinar a palavra, isso vai saindo a revelação dali de dentro para você. A compreensão, então, é o derivado da revelação. Nós observamos que quando a pessoa não é revelada, não tem a revelação, ela não consegue compreender as coisas. Por isso que Isaías disse: o meu povo perece por falta de conhecimento. E a revelação nada é do que o conhecimento de Deus para o homem, revelado, né? E então, quando ele não consegue compreender aquilo, isso vai gerar nele dúvidas, medos, ansiedades, enfim, tantas coisas que gera no homem, na mulher, aquela insegurança, aquelas incertezas, né? Mas quando a pessoa tem a revelação da palavra, do grande projeto, do trabalho que Deus está fazendo,
Por mais que no trajeto vai aparecendo, digamos, as dificuldades, mas você sabe que aquilo ali, você compreende que aquilo ali é necessário. Quem já viajou de avião aí? Vamos ver. Se tem alguém que viajou de avião. Então você já sabe, ó, tem uns quantos viajaram de avião. Até a gente não fazer a primeira viagem de avião, você imagina. Você fica pensando, teu coração às vezes bate mais forte, você imagina, porque é uma dificuldade sair da terra, né? Você andar a 11 mil metros, 12 mil metros de altura, aí, uma velocidade de quase, até mais de 900 quilômetros por hora, né? Você faz tantos pensamentos, imagina. Mas quando você entra no avião, ali, o comandante lá, ele narra o percurso, o que vai ser feito, decolagem, e assim ele vai, digamos, revelando para você o que pode acontecer, né? E então, você, no levantar, você já sabe, dá um frio na barriga, né? Muitas vezes, quem não é acostumado, né? Mas você sabe que aquilo é o processo da decolagem, né? Aquilo é o processo da decolagem, a saída. Depois que ele pega uma velocidade e estabiliza lá em cima, aquilo fica tranquilo, né? Uma serenidade lá em cima, que se coloca um copo d'água ali, você nem vê tremer a água. Chamada velocidade cruzeiro, que se diz, né? Aquilo fica paradinho. Você dorme e não vê nada. Mas lá por uma certa altura do caminho, daqui a pouco dá uma turbulência, né? Aquele avião se impactou com algumas camadas atmosféricas, sei que seja ali, algumas coisas, né? E aquilo treme tudo, parece que até o avião vai cair. Mas você já foi informado, foi revelado que aquilo ali pode acontecer. Então você não se desespera, você fica consciente, você se controla, porque está dentro daquele programa, daquela viagem, que pode haver aquela turbulência, aquele tremor, aquele chacoalho, aquelas coisas ali, né? No descer, você também já é avisado, ó, estamos descendo, você vai sendo revelado para você, né? E você compreende todas aquelas etapas daquela viagem até chegar ao momento em que você está em solo mesmo, né? Não é diferente da nossa vida cristã. Quando nós temos a revelação da palavra, nós não estamos entrando em algo, como se diz o velho ditado, entrando no escuro. É revelado para você, você está sabendo aonde você está indo. E você, tendo a revelação, você sabe que Jesus, quando queriam seguir a Ele, alguém disse, olha, é o seguinte, tem uns aí que querem seguir a Ti. Jesus olhou para eles, eles querem seguir a mim? Então diz assim que eles têm que tomar a sua cruz. Revelou para eles, né? Vocês têm que tomar a sua cruz. Negar a si mesmo. Olha o percurso. Negar a si mesmo. E aí vai seguir. Então ele já deixou bem explícito, bem claro, revelou para eles qual era o percurso que eles teriam que fazer para poder seguir a Jesus. Muitos não seguiram a Jesus. Ou a maioria não seguiram a Jesus, porque era difícil tomar uma cruz e negar-se a si mesmo. Mas teve uma pequena parcela que eles tomaram a sua cruz, negaram a si mesmo e seguiram a Jesus. Então, diante daquelas dificuldades, daquelas turbulências, eles não negaram a Jesus. Mas porque eles estavam conscientes que a viagem que eles tinham tomado, aquele percurso teria aquilo no caminho. E a gente muitas vezes observa que
as pessoas voltam para trás, desistem por falta da revelação. Por falta da revelação. Porque se você tem a revelação, você compreende cada situação que aparece no seu caminho, no seu percurso. Amém? Vocês creem assim? E daí quando você tem essa revelação, isso te tira a ansiedade, te tira os medos, tira as dúvidas de você. Você se estabiliza em Deus. Amém? Eu estava lendo uma mensagem aqui, o Evangelho, o Sobrenatural, e eu quero compartilhar com vocês algumas coisas aqui que são importantes. A dificuldade, o texto diz aqui, a dificuldade para alguns, a dificuldade do Evangelho para alguns. E ele diz aqui, essa noite eu quero chamar a atenção para algo relacionado ao Evangelho de Deus. Deus tornou o Evangelho difícil. Para quem? Para os homens instruídos. E escribas e líderes. Parece que o Evangelho é algo complicado. Jesus ensinou várias vezes em parábolas e as pessoas não foram capazes de compreendê-la. Você observou que o Evangelho, ele realmente é um enigma. Ele é um enigma. Por isso que no livro de, eu creio que é São Mateus, minha Bíblia aqui está meio ajudada, né? No capítulo 11, versículo 25, Jesus disse assim, naquele tempo respondeu Jesus e disse, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. Né? Então você vê, ele ocultou, escondeu dos olhos dos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos. Continuamos aqui? E por isso, bem, eu digo a você nessa noite, você tem que estar apaixonado. Eu quero voltar meio parágrafo aqui. Observe que até mesmo os seus discípulos não conseguiam entender. Até no final eles disseram, eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Jesus disse, eu ocultei isso dos sábios entendido e revelei aos bebês. E é por isso, bem, você tem que estar apaixonado por Jesus antes de conseguir entender as suas palavras. Minha esposa me escreve uma carta e diz, querido Bill, estou sentada aqui essa noite pensando muito em você, etc, etc. Eu entendi o que ela estava falando. Compreendi o que ela quis dizer nas entrelinhas. Isso é porque eu a amo e a conheço. Isso é da mesma forma quando se trata de ler a Bíblia. Deus ocultou isso aos mestres sábios e entendidos, mas nós que estamos apaixonados por Ele, podemos saber do que Ele está falando quando lemos Sua palavra, pois isso aqui é um caso de amor. É o velho ditado que se diz, para um bom entendedor, meia palavra basta. Para um crente que tem revelação, você observou que em cada mensagem que é pregada, você nunca consegue, digamos assim, assimilar 100% dela. Porque cada culto que um pregador prega aqui, você ouve coisas
que você ouviu no culto passado, no culto anterior, parece que é uma repetição, não é isso? É uma repetição. Mas se você ficar na linha do Espírito, dentro desse conteúdo da pregação, tem uma pequena porcentagem que é o suprassumo. Que nessa noite Deus queria mostrar para você, é aquela pequena porcentagem. As outras coisas, quem sabe você poderia dizer, não, mas isso aqui o pregador da vez passada já pregou, ontem à noite, agora está só uma repetição. Sim, mas fica na linha, porque tem uma pequena porcentagem que é o que você precisa. É aquela dinâmica que Deus quer revelar para você. E você vai compreender aquilo ali, e quando você compreende aquilo ali, é um combustível para você. Porque até então eu não entendia quando o irmão Brana falava sobre o símbolo vinho, que é o estímulo da revelação. O estímulo da revelação. Eu pensava, mas o que é o estímulo da revelação? Sabe o que é? Você notou quando você está no banco, você está na linha, você está acompanhando ali, ó, e você vai ouvindo. Você já ouviu o que você ouviu ontem, mas daqui a pouco sai uma palavrinha só, e aquilo é o suficiente para a sua mente, a sua imaginação, uma grande mensagem. Você começa a enxergar do outro lado aquilo, e aquilo não vem de você, um gozo, uma alegria, e você salta, oh Deus, obrigado Jesus. Uma simples coisinha, mas é o suficiente para te estimular, para te alegrar. Isso é o estímulo da revelação, é o vinho de Deus. Amém? Então, quando temos esse relacionamento, estamos apaixonados por Jesus, nós podemos, que Ele vai revelando as coisas para nós vamos compreendendo. Você pode notar que a Bíblia, para muitas pessoas, eu cheguei já a conversar com pessoas que dizem assim, ó, nem entre muito no livro de Apocalipse, porque isso aí deixa meio louco. Você já não ouviu isso? Nem entre muito nesse negócio do livro de Apocalipse aí, porque esse livro aí tem muita coisa que se a gente começar a ler, a gente fica louco. Louco para quem? Para aquela mente sábia das coisas do mundo. Mas para um crente revelado, isso é o segredo de Deus. Porque você pode observar que até mesmo o apóstolo João, quando ele teve aquelas visões na ilha de Pátimo, teve coisas que ele mesmo não compreendeu. Que a Bíblia chega a dizer ali que era para ele fechar o livro, né? Para Daniel, da mesma coisa. Teve coisas que eles mesmos, naquele momento, foi mostrado os símbolos. Mas eles não puderam, nem eles mesmos, compreender. Mas eles creram. O importante é que eles creram. Se perguntasse, quem sabe, para João, se você encontrasse ele dali 15 dias depois que ele teve aquela visão sobre aqueles 4 animais, ele não saberia. Quem sabe, ele teve aquela revelação dos símbolos. Não é isso? Ele obteve aquilo. Porque a revelação ela vai sendo dada gradativamente, ela não é algum pacotão e larga para você. Por isso que é importante nós sempre estarmos conectados em Deus, em sua palavra. Cada culto vai sendo revelado gradativamente para você. Pessoal, agora eu já tenho a revelação da mensagem. Tá bom, é assim. Não, você ficasse 200 anos vivendo nessa terra e ouvindo cada culto, ainda teria muita coisa. Porque é uma fonte inesgotável. Então ela vai dando aquilo que você precisa para o momento exato. Mas você observe que o próprio João teve aquela visão de Apocalipse 10:7. Quando o anjo veio e diz: mas nos dias da voz do 7º anjo, quando
tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus que fez o quê? Revelou aos seus profetas. O que Deus tinha revelado para João? Aqueles animais, aquele boi, aquela águia, aquele rosto de homem, aqueles 4 cavalos. Mas quem sabe ele não teve aquela revelação do livro que ele mesmo tinha visto, um livro escrito por dentro e por fora. Ele teve o livro por fora. Mas aqui em Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, quando Deus levanta o mensageiro dessa era, ele toca a sua trombeta, e ali foi escrito, você tem um livro em suas mãos hoje, que é a revelação. Revelação das 7 eras. Por quê? Porque era um acontecimento futuro que não tinha acontecido no período de João. Ele nem podia explicar sobre um cavalo branco, sobre um cavalo vermelho. Porque não tinha acontecido, era coisas futuras. Mas quando chega o irmão Branham, a visão profética, ela consegue olhar para frente e consegue olhar para trás. Ele pegou todo o curso da história e foi mostrando, e aonde que isso culminaria lá na frente. Você entendeu? E quando ele explanou, revelou isso para nós, isso nos trouxe uma compreensão. Nós podemos compreender. Podemos entender que nós não somos gerados do acaso, mas que nós temos um Pai, fomos gerados em Deus antes da fundação do mundo. Quando foi revelado para nós o Efésios, que nós não compreendíamos, que nós não aceitamos Jesus simplesmente num levantar de mão aqui no altar, não, isso foi uma manifestação, nós o aceitamos já antes, lá na eternidade. Que um sacrifício sangrento não foi aqui há 2000 anos atrás, mas esse sacrifício já foi feito lá na eternidade. Ali simplesmente foi a manifestação daquilo. Você começa a compreender todo o plano da salvação. E eu vou dizer para vocês, se nós pegarmos os discípulos de Jesus, havia níveis de revelação. Você pega um Pedro, que era o mais metido aqui, o que ele disse? E vocês, o que dizem? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Quero ler aqui com vocês, senão nós estava lendo. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. É Lucas, né? Lucas 9 e 18. E se você observar no versículo 22, Jesus traz uma revelação. Ele revelou para eles. Só que naquele momento, muitos não puderam compreender. Muitos não captaram aquela revelação. É necessário que o Filho do Homem, primeiramente, padeça muitas coisas. Segundo, seja rejeitado dos anciãos e dos escribas. Terceiro, que seja morto. Quarto, que seja ressuscitado. Então, quando muitos viram Jesus sendo rejeitado, como os próprios discípulos de Jesus, quando aqueles 70 voltaram, quando a multidão voltou, eles não voltaram junto, porque foi revelado para ele, muitos vão me rejeitar, muitos vão voltar, eu vou padecer. Quando eles viram Jesus padecendo, escárnios, afronta, eles não se escandalizaram, porque eles sabiam, foi revelado para eles, eles compreendiam que aquilo estava no quadro, estava no cronograma. Quando Jesus subiu a cruz do Calvário e expirou, foi morto, eles compreendiam que Jesus tinha revelado, e é necessário que ele seja morto.
Mas se você pega um Tomé, ele chegou até Jesus ser morto, depois ele já tinha perdido. Porque quando vem a notícia que Jesus tinha ressuscitado, vem que ele compreendeu até um certo nível. Mas quando vem a notícia, alguém chegou e disse para ele: Jesus está vivo, está ressuscitado. Ele olhou para ele: não, eu só vou acreditar se eu chegar nele e colocar o dedo nos seus cravos, colocar a mão no seu lado. Viu? Ainda não tinha por completo. Ele não tinha aquela compreensão. E quando Jesus vem, chega a ele: vem cá também, coloca a mão aqui, coloca a mão aqui. Seja crente também, não seja incrédulo. Jesus mesmo assim não descartou ele, porque é ele, é Deus que dá, Deus é que nos compreende os nossos níveis. E por isso que eu digo, irmãos, quando nós trazemos para a igreja mista, quando nós temos a revelação, nós vamos compreender a cada um de vocês, nós vamos começar a um compreender ao outro. Amém? Eu quero ler com vocês aqui, Gálatas. A gente observa o próprio Pedro. Olha que testemunho do apóstolo Pedro, né? Que grande evangelista. Numa pregação, só numa pregação, 3.000 almas. Que evangelista, né? Agora a gente fica olhando. Pedro foi um homem que esteve aos pés de Jesus, comeu, dormiu com Jesus, viveu com Jesus, obteve essa tão grande revelação que nós lemos ali em Lucas 11, 9 e 18. Mas não era para Pedro ter escrevido a maioria do Novo Testamento, se fosse olhar assim? E ontem à noite eu falei ali, você vê que não é a questão da revelação, não é questão de sabedoria humana. Porque se fosse o Lucas ter respondido essa pergunta que Jesus fez, não, tu és o Cristo de Deus vivo, alguém ia dizer o seguinte: também o Lucas, né, é médico. O Lucas é médico. Com toda a sabedoria dele de um médico aí formado, ensino superior, claro, ele foi entender. Mas não, Deus nos mostrou ali como Pedro, que era um douto, que não tinha nenhum conhecimento, nenhuma cultura humanística, mas foi o que? Uma revelação divina. Por isso que a revelação ela não vem por nenhum meio humanístico, é uma dádiva de Deus. Deus escondeu os sábios e entendidos e revelou a quem? Aos pequeninos. Eu me considero um pequenino, mas agraciado por Deus por me ter a revelação. E você tem que se olhar nesse nível. Eu sou um dos pequeninos. Eu não sou o maior, eu não sou grande. Eu pertenço da igreja pequena, dos pequeninos de Deus. Porque o grande é Ele. Não é assim? Então, observando, se for olhando o testemunho de Pedro também, era para ele ter escrevido, em outro sentido também, em toda a sua narrativa, né? Os escribas ali podiam escrever a maior parte do Novo Testamento. Mas também não. Deus escolhe e elege um Paulo. Um Paulo, que era anteriormente um Saulo, um homem formado também em conhecimento humanístico, mas Deus leva ele, tira todo o conhecimento do homem e traz agora o seu conhecimento. E você vê as cartas de Paulo, um homem a qual Deus o instruiu. E aqui no livro de Gálatas, capítulo 2, você vai ver aqui
um desdobramento do que estava acontecendo na igreja. Quando Paulo chegou e teve aquele encontro, porque Paulo, ele não andou com Jesus. Ele não comeu, viveu aos pés de Jesus como Pedro. Não, ele não teve isso. Mas veja o que aconteceu. Capítulo 2, depois de passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E eu subi por uma revelação. Ele expôs o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E por causa de falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos pôr em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quando aqueles que pareciam ser alguma coisa, estão compreendendo? Tinha muitos que pareciam ser alguma coisa. Né? Só pareciam, mas não eram nada. Quais tenham sido no outro tempo não seme da Deus não aceita, veja, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Mas antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão. Parece que aqui, irmãos, dava um contraste, né? Dava um contraste de doutrina. Porque um cria na circuncisão e o outro não é que não cria na incircuncisão, mas a ele foi revelado todo o programa que Deus trabalhou com a circuncisão através da lei, mas agora tinha chegado a graça. E a graça não anulava a lei, mas nos colocava num nível maior. Isso aqui foi revelado a ele, por isso que ele tinha essa compreensão, compreendia. Amém? Vocês estão conseguindo entender? Então veja aqui. Confiado a mim como a Pedro da circuncisão. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras e comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, e que também procurei fazer isso com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, eu lhe resisti na cara, porque era Pedro quem? Era repreensível. Vê um homem com toda aquela revelação, um homem que andou com Jesus, um homem que viveu com Jesus, mas mesmo assim, o apóstolo Paulo, que não viveu com Jesus, mas teve um encontro com Jesus. Ele não viveu num corpo literal, mas ele teve um encontro. E ele veio naquele dia a Jerusalém por revelação de Jesus. Ele repreendeu a Pedro, como aqui? Na cara, né? Porque era repreensível. Porque antes que algum tivessem chegado da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Mas depois que chegaram, veja, se foi retirando e se apartando deles, temendo os que eram da circuncisão. Está vendo a divisa de doutrina que é ali, né? E os outros judeus também dissimulavam. Se você observar a palavra dissimular, quer dizer disfarçar, fingir. E os outros judeus, em outras palavras, fingiam, né? Dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar por essa dissimulação, por esse fingimento. Veja aqui,
Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos, isso veja, que foi publicamente. Publicamente. Eu disse a Pedro, e às vezes, irmãos, tem coisas que tem que ser colocado publicamente, colocado ali para que as pessoas possam compreender. Olha aqui, ó. Se portando mal, não estava andando conforme o Evangelho, Como disse Paulo, e muitos estavam fingindo. Paulo chamou a atenção deles e publicamente, porque aquilo serviu de um exemplo para os outros. Ele disse aqui, ó, na presença de todo: se tu, sendo judeu, vive como um gentil e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Tu viu como é que é a coisa? E você compreende agora? Às vezes as pessoas querem fazer a cobrança de um para o outro, mas ele nem tem nível para aquilo. Como é que ele vai cobrar algo da igreja se ele não vive aqui? Como é que você vai cobrar, uma pessoa vai cobrar do outro, ó, tu tem que se portar mal, se portar bem, mas ele se porta mal. Como é que eu vou cobrar a ordem da igreja se eu não me porto dentro da ordem da igreja? Se eu não respeito o meu pastor, se eu não respeito o diácono, se eu não respeito o meu irmão, eu não tenho reverência para com você, eu não posso cobrar a ordem da igreja. Você está entendendo, irmão? Então a realidade é essa, que às vezes a pessoa estreita o caminho, tanto que nem ele passa por aquele caminho. E ele se põe num estilo de cobrança, de radical, mas isso é por quê? Por falta de revelação, porque quando lhe é revelado, ele compreende cada coisa. Você pode observar que a própria igreja, quando nós temos a revelação, nós ouvimos, a igreja ela sobrevive de etapas, né, pastor? Tem etapas na igreja, isso é em todos os ministérios, que é chegada, é entrada. E nós batizamos gente, e reconcilia a gente, e um busca a gente, e enche a igreja. Essa é a etapa do enchimento. E nós compreendemos. Essa é a etapa da colheita. Né? Mas daqui a pouco tem uma etapa que começa a peneira do Evangelho. E a doutrina vem, parece que às vezes o pastor está brabo aqui, né? E a peneira vai pegando e vai ficando só o quê? A semente, o resto vai. E se nós temos a revelação, não é que o ministério enfraqueceu, não é que está mal, a palavra está em falha, não. É que é aquela etapa, nós temos que ter a revelação que faz parte, compreender que aquilo é um processo. Processo de entrada, processo de seleção e o processo de saída. Isso foi o ministério de Jesus, sempre compartilhado em 3 etapas. Porque, irmãos, você quer ver uma coisa? Eu digo uma coisa. Nós teríamos uma das maiores igrejas em Erechim, se nós fosse só pregar a primeira etapa. Só fosse pregar a primeira etapa. Que é o quê? Cura, libertação, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo perdoa, e vem, irmão. E você sabe que Deus honra a sua palavra. E Ele se manifesta no meio. Não é assim? Mas você sabe que a igreja não sobrevive só disso. Isso chama-se rudimento. É o leitinho, como disse Paulo, com leite vos criei. Mas a igreja agora tem que se tornar adulta, ela não pode ficar na criança, ela tem que ir para a segunda etapa. Já é um alimento mais forte. E se nós temos a revelação, quando a mensagem ela vem mais forte, é para quê? É para nos alimentar, é para nos tornarmos adultos. Não imaturos, mas aquela maturidade espiritual, é isso que nós temos que compreender. E quando vem a terceira etapa, é a pior coisa que existe, irmão, para a igreja. A pior coisa que existe para a igreja é a pior etapa. A pior coisa que eu digo num sentido, visão humanística, mas é a melhor coisa.
Porque é o tempo da morte. Porque nascer de novo, para nascer de novo tem que fazer o quê? Tem que morrer. E daí aí que é o problema, irmãos. Tem gente que não quer morrer. Ele quer cura, ele quer bênção, ele quer movimento, ele quer pulinho, ele quer que todo mundo vai para um lado, todo mundo esteja chorando. É estímulo, é revelação. Não, não é só isso. Tem um momento que a pessoa vai ter que morrer. E esse é o pior processo, é morrer. Porque a natureza mesmo, você vê, um bichinho está morrendo ali, ele se esperneia e se bate, ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Uma plantinha, você pode notar, ela luta para não morrer. É uma luta, porque ninguém quer morrer. Mas é necessário. A Bíblia diz que lançado aquela semente na terra, se não morrer, aquela casca, aquela polpa ali, não vai trazer uma nova vida. E daí quando chega nesse processo, que muitos não aguentam. Não. Mas nós temos que ter essa revelação. E compreender que precisa passar por esse processo. Amém? Preciso compreender que esse relógio também judia, né? Dos pregadores aí, né? Olha aqui, ó. Referente a isso. Amigos, eu quero dizer que a igreja hoje ela precisa ser coberta pela sombra do Espírito Santo. Precisa de membros que tiveram um nascimento sobrenatural. O nascimento natural nós trouxemos, e o sobrenatural. O novo nascimento pelo poder do Espírito Santo não demorará muito até que a primavera chegue e os pássaros se aninhem. A mãe ave vai colocar um ninho de ovos. E se ela não for ter com aquele macho, por exemplo, os ovos nunca eclodirão. Qualquer movimento, qualquer coisa que tiver, mas se não tiver o contato do Espírito Santo, nunca vai eclodir. Ela pode ficar naquele ninho, virar esses ovos repetidas vezes, e ser tão fiel a eles, a ponto de ficar mal e faminta, sem nem poder voar para fora do ninho. Mas lembre, aqueles ovos ficarão lá e apodrecerão. É isso que eu penso sobre muitas das igrejas frias e formais. Apenas um grande ninho de ovos podres. Eles não sabem mais sobre Deus do que um onte-onte africano que vive nas regiões mais remotas da África. Sabe sobre uma vida cristã. Você pode mimá-los como bebê e até mesmo fazer deles diáconos, mas eles vão apodrecer. Eles não podem acreditar no sobrenatural, porque nunca estiveram em contato com Cristo. Eles não sabem nada sobre o novo nascimento e sobre como nascer de novo. Você pode dizer, nós temos muitos membros, temos muitos e muitos ovos, porém podre, a menos que eles acreditem no sobrenatural. Você pode limpar o ninho e começar tudo de novo. Consiga um pregador que pregue a verdade. E Deus abençoará. Você viu? Você compreende? Que todo e qualquer, o que fizer, mas se não tiver contato de Deus, aprovação de Deus, isso não passa de um ovo, uma porém sem vida nele. Amém? Então que Deus nos ajude, irmãos, a compreender as mudanças que acontecem. Cada mudança que há,
se você tem a revelação, você vai vendo. No nosso próprio corpo humano, nós temos faixa etárias. Faixa etárias. Aquele menininho até os 7 anos é uma fase que ele passa. Passou o outro 7, você vai ver que vai haver uma transformação no seu corpo, no seu organismo. Seus hormônios vão estar diferentes. Mas se ele for ensinado, ele vai compreender aquelas mudanças. Quando chega no terceiro 7, que é o 21, vai ter uma mudança também. E assim ele sobrevive de mudanças, mudanças e mudanças. Assim a nossa vida cristã, a cada dia. Por isso que hoje eu tenho que estar melhor do que ontem. Amanhã eu tenho que estar melhor que hoje. Quer dizer, são mudanças. Ela é progressiva. E nós temos que aceitar. Mas tem gente que não aceita o trabalho que Deus, muitas vezes, porque Deus quer fazer o trabalho. Mas o problema é que nós se colocamos ali, se blindamos e não deixamos Deus trabalhar, mudar, fazer o quadro. Você pode observar, quando a gente prega para as pessoas ali, elas estão totalmente blindadas, elas não querem mudança. Não, porque eu vivi nessa minha religião aqui, e tanto tempo, e eu não vou sair daqui. Ela não aceita mudança, sendo que a nossa vida, ela é feita gradativamente de mudanças. Se você não mudar da justificação para a santificação, você fica preso lá. Ah, mas agora eu estou santinho, agora sim, eu não bebo, não jogo, não fumo. Você está limpinho, está prontinho, mas e cadê o Espírito Santo? Aí tem que ser a mudança do Espírito Santo, nós temos que buscar isso. Amém? Própria mudança, o trabalho de Deus na face da terra, você pode observar os primeiros 2000 anos, o segundo 2000 anos, estamos no terceiro milênio. Isso representado tudo nas 3 etapas da graça. Você vê a mudança que houve. Esse dia nós falamos aqui sobre a Arca de Noé, aquelas mudanças. Nós estamos indo para a terceira etapa, que é o batismo com fogo. Esse mundo passará conforme Malaquias, onde não ficará raiz e nem ramo, mas tudo será consumido, porque é o batismo com fogo, a purificação total desse planeta Terra. Essa semana ainda tinha os Jeová ali pregando que Deus não vai destruir o que ele criou. Simplesmente vai haver uma mudança na cabeça das pessoas aí. Vão ficar tudo santinho aí. Ninguém vai mais pensar em matar, em roubar, essas coisas aí, né? E não é assim que funciona, não. Tem que passar pelo processo do fogo, purificação mesmo, né? É o que a minha Bíblia diz. Mas eles não têm a revelação. Eles não têm essa revelação, por isso que eles não têm essa compreensão. Para eles tudo é difícil. Mas para o crente eleito que tem a revelação, ele sabe que esse planeta Terra tem que passar por esse processo, assim como nós também temos que passar por esse processo. Amém? Que Deus nos ajude a cada dia nós compreendermos todo o trabalho, o projeto de Deus que Ele está fazendo a cada dia em nossas vidas, irmãos. Etapas. Porque as pessoas muitas vezes dizem assim, por que muitos não compreendem? Diz, fulano é uma pessoa boa. Que você vê em velório esse discurso, já estou encerrando aqui. Que você vê em velório esse discurso, esse está bem, está com Deus, não é assim? Pessoa boa, morreu, ficou bom, né? Esse não fazia mal para ninguém, um cara trabalhador, um cara honesto, gente. Não é esse, é falta de revelação. É falta de revelação. Porque se nós fôssemos olhar por essa linha de lógica do homem, gente, nós estamos muito distante das verdades bíblicas. Muito distante. A questão, ninguém se salva por ser bom, por ter qualidades, como seres humanos bons, porque na verdade você foi criado, não era para ser ruim. Ser bom é só uma questão de obrigação sua. Todo ser humano. Deus não criou você para ser ruim.
Deus criou você para ser bom. Mas as pessoas, elas incitam em ser ruim muitas vezes. Desobedecer a Deus. A desobediência traz esses derivados sobre a vida das pessoas. Mas daí a pessoa está num caixão pobrezinho, né? A mulher chora, era um bom marido. Bom marido aqui no caixão, e antes. Era um demônio. Quantas vezes você é um demônio, homem? Né? Mas no caixão ficou tudo bom. E vai para o céu, vai para o descanso eterno. Mentira! Isso é falta de revelação. Gente, é só ler uma escritura bem curtinha e simples, que é Marcos 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer e não for batizado é condenado. Bem curtinha, mas bem objetiva. Não é assim? E daí, às vezes, a gente recebe a argumentação de muitas pessoas. Esse aí, depois que pintou, que bordou, agora virou crente. Não é assim que muitos cobram, mas esse eu conheço ele. Mas conheço desde piazinho. Era isso, era aquele outro, e faz uma lista tão grande. Meu Deus. Mas ele não sabe que aquele homem um dia teve um encontro com Jesus Cristo. Aquela mulher teve um encontro com Jesus Cristo. E houve uma mudança na vida dela. A partir daquele momento, Deus não está mais olhando para aquele passado dele, daquele passado dela. E daí você pega um Anás, um Caifás, cheio de ritos, todo engomadinho, todo vestido, e você faria um pré-julgamento da vida dele, e você diz, esse aí vai para o céu, né? E você pega um ladrão, no seu ultimato na cruz. Mas ele teve um encontro com Jesus e aceitou Jesus. Porque a questão não é só se encontrar com Jesus, a questão é aceitar Jesus. O profeta fala na mensagem perdão, né? Perdão só é perdão quando é aceito. A pessoa pode se encontrar com o perdão e rejeitar o perdão. Se encontrar com a misericórdia e rejeitar a misericórdia. Por falta do quê? Revelação. Porque para aquele ladrão da cruz foi revelado, aquele pequeno homem, na imagem da sociedade, ele era o pior, o ralé da sociedade. Os dejetos da sociedade estavam pendurados ali do lado de Jesus. Mas o que aconteceu? Esse é Deus. E eu creio em ti, lembra-te de mim. Lembra de mim, Senhor. Quando entrares, ele sabia que Jesus tinha um paraíso, que Jesus tinha um céu para dar para ele, que tinha uma vida eterna do outro lado, sem aquele sofrimento. Ele disse, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Isso foi revelação. O outro do lado, na mesma situação, o perdão, a graça, a misericórdia na sua frente. Mas ele escarnecendo, rejeitando. E ambos tiveram destinos diferentes. Você vê um Anás, um Caifás, se fosse revelado para eles quem estava na frente deles, seu orgulho tinha caído por terra, suas incredulidades tinham saído, e eles tinham se ajoelhado diante do mestre e pedido para que ele o perdoasse. Mas não. A revelação, ela te coloca num alto nível, irmão. Um alto nível, irmão. Que Deus nos ajude a cada dia nós obtermos essa revelação. E como eu falei anteriormente, não pensa assim, eu tenho a revelação por completo. Não, tu tem a revelação. Mas cada culto, algo vai sendo revelado para você. E você vai melhorando, até chegar ao ápice que é o arrebatamento. Aí você está bem. E aquilo que você não conseguiu, Deus consegue fazer por você. Quer aplaudir a Jesus Cristo nessa noite?